Boa noite. A apresentação que a gente vai fazer agora vai ser sobre uma entrevista que a gente fez, sobre um entrevistado que era brasileiro e foi expatriado para os Estados Unidos. Então, começando com algumas características dele, ele é do sexo masculino, ele tem 34 anos, ele é formado em engenharia aeronáutica. Ele, nascido no Ceará, porém fez faculdade em São José dos Campos e depois veio trabalhar em São Paulo. Tá? Ele trabalhava numa instituição financeira e a instituição financeira encerrou, diminuiu muito as atividades aqui no Brasil e ele foi convidado para fazer parte do grupo lá nos Estados Unidos, apesar de não ser a origem da empresa. Era um grande hub. Tá? Ele foi 2 anos atrás com essa experiência e ele levou junto a esposa dele e ele não tinha filhos na época, inclusive não tem agora, tá para ter um filho. Tá? Sobre as experiências, ele contou uma experiência que duas experiências que são até bem conhecidas com relação aos Estados Unidos, mas tem alguns detalhes com relação à experiência dele que foi o seguinte. A primeira foi, ele tinha acabado de chegar, foi uma experiência de liderança, tá? Foi um choque de cultura relacionado à liderança. Ele, quando tinha acabado de chegar, ele contou que ele teve que fazer uma migração de sistema. Ele não é de sistema, ele trabalha na parte de finance, então é como se fosse uma área de controle gerencial das exposições e resultados em derivativos e em outros produtos. Ele recebeu ali uma função de migrar informações de um sistema, que era o sistema brasileiro, para um sistema americano. Só que até então ele conhecia o sistema brasileiro e não conhecia nada do sistema americano. Então, essa migração para ele foi algo que ele não sabia nem como dar o primeiro passo. E ela tinha um deadline muito curto, porque a operação do Brasil ela estava encerrando e diminuindo muito, então precisava migrar, senão os controles não estavam sendo feitos da forma correta. E o chefe dele sabia, conhecia, tinha conhecimento sobre esse sistema americano, mas não deu nenhum suporte a ele, simplesmente falou: você precisa fazer, esse é seu deadline. E ele ficou completamente perdido, não sabia o que fazer, não é uma pessoa que fala na hora, eu não entendi, não sei como fazer, preciso de ajuda. Ele tenta, então ele tentou muito, tentou conversar com várias pessoas, não conseguia. E nisso o chefe ia trocando e-mail com outras áreas e ele ia falando: não, não, estamos quase entregando, mais 2 dias a gente entrega, mais um dia a gente entrega. E ele desesperado, porque ele não estava dando nenhum passo. E ele estava com receio de conversar e explicar isso pro chefe dele. E aí, o que aconteceu um certo dia é que ele foi conversar com o chefe. Ele falou: ó, eu não sei como fazer, não tenho ideia, não conheço o sistema, não vou conseguir aprender no tempo hábil para poder resolver o seu problema. Então, preciso de alguma ajuda. E o chefe dele continuou não ajudando ele com a experiência própria, mas deu um contato que poderia ajudá-lo. Tá? E ele, junto com esse contato, que também não era uma pessoa ideal para isso, conseguiram resolver. E isso ele disse que era muito diferente das experiências que ele tinha tido aqui no Brasil. Que aqui no Brasil, a liderança que ele tinha tido dava muito mais suporte para ele. Inclusive, quando ele foi falar com o chefe dele sobre o não entendimento deles da tarefa, o chefe dele falou: aqui não é Brasil, aqui é Estados Unidos, se vira. E inclusive o chefe é americano, o ex-chefe era americano, não era brasileiro. E aí a experiência dele no Brasil era que os chefes davam um suporte muito melhor. Eles ajudavam nas tarefas, ajudavam, guiavam, davam muito mais abertura para muito mais conversas no dia a dia. Não está entendendo, não está conseguindo, senta junto, vamos.
foi um choque para ele, tá? Essa foi a primeira experiência negativa dele que ele teve que aprender. A segunda experiência, também muito conhecida aí do mercado americano, é sobre a divisão clara que existe entre amizade e companheirismo profissional e colega profissional. Falou que quando ele estava aqui, né, como a gente no dia a dia faz, a gente costuma ter almoço, é obrigatório inclusive ter horário de almoço, então as pessoas saem para o almoço, elas batem papo, se conversam mais do que simplesmente assunto profissional. Tem os horários também que você levanta, você pega um café, você encontra uma pessoa, não é pura e simplesmente sentado na frente da tela resolvendo todos os problemas via e-mail, via chat. Existe muita comunicação, existe muito maior proximidade no mercado brasileiro do que no americano. A experiência que ele teve lá é que as pessoas elas tendem a resolver as coisas sozinhas, elas não buscam ajuda, elas não chega alguém na sua mesa porque você fez alguma coisa algum dia, pergunta, pô, como é que você fez? Me ajuda aqui, encurta o meu caminho. Não tem isso. Ele falou que as pessoas, elas, inclusive, raramente conversam no ambiente de trabalho. A experiência dele é que toda conversa é profissional e mesmo as conversas, elas são poucas, porque muita conversa é feita por e-mail. Ele fala que ele estranhou uma pessoa próxima a ele, sentado, fisicamente próxima a ele, fazendo uma pergunta para ele, que poderia ter levantado, andado alguns metros, perguntado, mas manda um e-mail e além de mandar um e-mail para ele, ainda copia um monte de gente, copia a chefe, copia a área inteira, e sendo que a pessoa sabe que é só levantar, perguntar, então é um estilo que para ele também foi um pouco chocante. E essas foram as duas principais experiências lá que ele encontrou diferente aqui do mercado brasileiro. O mercado americano é um mercado que não é tão diferente, não é como um choque de cultura, como a gente viu aí do Oriente Médio, da Ásia, mas algumas particularidades são possíveis observar, tá? Inclusive, provavelmente na parte de negociação, onde eles devem ser muito mais diretos e específicos do que o brasileiro. Então essa é a experiência do nosso entrevistado. Obrigado, professor Miguel. Um abraço.